Estamos lá com mais um Rasgando o Verbo Condômino aqui na Alô TV. Hoje eu vou entrevistar a psicóloga Mona Eugênia. Seja muito bem-vinda. Muito grata, estou muito feliz de estar aqui, rasgando o verbo com você. Eu também estou feliz, porque agora soube que você vai ser minha colega na Alô TV. Sim, sou psicóloga, né? Sim. Mas as portas da comunicação têm se aberto e eu estou só seguindo. Afinal de contas, tudo que nós fazemos tem que ser mostrado para que a gente possa monetizar. As pessoas falam assim, um professor não é vendedor. Claro que é, ele está vendendo as horas dele para a escola, né? Com certeza. Então você também vende o seu tempo no seu atendimento, não é isso? Sim, exatamente. Mas você, o que te fez interessar pela psicologia? Pela psicologia? É. Cara, assim, a família é onde tudo acontece, né? E como eu te falei, a gente estava conversando ali antes de gravar, eu cresci numa família muito grande. É. Então essas dinâmicas familiares sempre me deixou muito curiosa, assim, por que isso é assim? Muitos irmãos ou muitos tios? Muitos tios, né? Tipo, família grande, assim. Então por que isso é desse jeito? Não, mas isso não é tão legal, mas por que não é de outro jeito? Então, sempre muito questionadora, sabe? E eu cresci numa família com mulheres muito fortes. Ah, que coisa boa. Então, isso sempre me chamou. Eu fui magnetizada, né? Na verdade, eu não escolhi, ela que me escolheu. A força feminina, eu acho que rege o planeta. E o seu programa tem a ver com esse assunto? Exatamente. Como é que ele vai chamar? Alô Mulher. Alô Mulher, vou até anotar aqui, porque eu vou querer assistir todos. O Alô Mulher, ele traz tudo que permeia esse universo feminino. Então, aqui a gente vai falar muito de bem-estar, de protagonismo feminino, de conquistas, de como é possível, né, a gente atravessar os desafios e se tornar case de sucesso. E o seu programa vai ser norteado pela psicologia? Também, não tem, faz parte da minha essência, né, essa trajetória na psicologia, esse desenvolvimento. E a psicologia é sobre isso, né, sobre relações humanas, psique, ânimos, então não tem jeito. Me fala sobre isso, eu adoro essa palavra. Qual palavra? Ânima. Porque quando eu entro em alguma discussão religiosa que se fala da espiritualidade, eu falo, vamos chamar de ânima, que eu acho que é o que nos anima, é algo divino, né? Para você, o que significa essa palavra? Se a gente pega a expressão ânima e relaciona com alma, tem a ver com tudo isso que você falou, essa coisa do animado, né? De você estar da ânima, do espírito. Mas dentro da psicologia junguiana, que é ali de base psicanalítica, né? Foi uma continuidade aí da teoria psicanalítica. Sim. O Jung, ele fala de ânima, ele traz a ânima como esse aspecto da alma feminina, esse aspecto feminino. Então, por exemplo, ele diz que todos nós temos tanto masculino quanto feminino internamente. E temos. De forma hormonal, de forma psíquica. Então, ele vai chamar essa instância feminina dentro do homem de ânima. E a instância masculina dentro da mulher de ânimos. Sim. Então, ele fala que existem sempre esses polos opostos dentro de cada um. E você falou a questão de Deus também aí, Sim. né? Porque Deus é isso. Eu vejo Deus como esse ser inteiro. Esse ser que ele está bem integrado com todas as suas partes. Mas ele consegue usar o melhor de cada parte. Né? Ele consegue ter firmeza, ação, mas também acolhimento. Então, eu vejo Deus como esse ser uno, né? Inteiro, integrado. Na filosofia junguiana, que eu posso chamar assim, ele afirmava que somos masculino e feminino. Eu quero saber a sua opinião. O que eu entendo disso é que por dentro o homem é feminino e por fora ele é masculino. Eu estou aqui externando o lado positivo como eu nasci, mas quando eu fecho os meus olhos eu fico mais passivo. E eu observo isso nas mulheres, o contrário. Você, com os olhos abertos, você externa a sua feminilidade, mas com os olhos fechados a sua mente deve ficar uma loucura, porque você manifesta o seu lado masculino. Você entende assim ou eu estou falando uma grande besteira? Pode ser. Eu acho que cada caso é um caso, né? Cada ser é um universo particular. Mas o que define, né, essas energias? A energia masculina é essa energia de ação, de sustentação, de coragem, de força, de agressividade, né? Essa ação. Então, tudo que está ligado a esse fogo interno de ir e agir, né? Quando a gente pega os elementos, o fogo e o ar representam essa energia masculina também, de certa forma. É que o fogo tudo transmuta, tudo faz. O ar está em todos os lugares. Certo. Então, e o feminino é o sentir, é esse oculto. Né? Por exemplo,
A lua, a noite, a água, as profundezas. A passividade, a calma. A nutrição, a receptividade. É como se o masculino ele tá mais para plantar. E o feminino ele tá mais para acolher, né? Acolher, receber e germinar. Mona, tem um filme muito bacana que parece piada, mas não é. A Mulher Maravilha, você já assistiu? Já. O último. O último não. Que é com a Gal Gadot. O último que teve da Mulher Você não assistiu? Não que seja recente, mas eu já assisti. E lá elas são amazonas, vivem numa ilha só de mulheres, né? Aquele filme é maravilhoso pela representação feminina diante do mundo, porque metade do mundo é mulher, a outra metade nasceu das mulheres. Nós temos que ter essa reverência. Qual técnica psicológica simples que você me indica, e para quem está nos assistindo, para reconhecer isso? Para reconhecer isso o quê? A força da feminilidade, a força feminina diante do planeta Terra. Certo. Porque há um estigma de que os homens são mais fortes. Não, não são. Ninguém. Um homem não dá conta de fazer o que a mulher faz nunca. De salto. Exatamente isso. Tem essa diferença. Cada um na sua potência. Você tem alguma coisa para ensinar as pessoas a reconhecer isso? Te peguei, né? Essa diferença... Não, porque assim, quanto mais integrados com essas duas instâncias, Sim. mais a gente consegue desenvolver essa potência, né? Por exemplo, você é homem. Mas se você está integrado com o seu feminino e o seu masculino, você vai conseguir ter ação, ter a agressividade que o mundo exige, mas você também vai ter a sensibilidade para acolher, né? Para proteger. Para proteger, para acolher, para se sensibilizar. E da mesma forma a mulher. Se a mulher fica só nessa instância feminina, de passividade, de receptividade, de nutrição, acaba que ela não se impõe totalmente. Ela está num lugar muito passivo. Sim. Então a mulher que ela consegue tanto desenvolver essas habilidades femininas, né, de doçura, de receptividade, de acolhimento, mas também de agir, de ir atrás dos seus sonhos, de fazer... Então, isso é o que vai definir, entende? Essa integração dessas duas partes. E o como que dá para fazer isso? É olhar muito para essas referências, né? Uma forma prática de você fazer isso. É olhar para o seu pai e para sua mãe, sabe? Tem um exercício da psicologia sistêmica... fala sobre ele. Que é você imaginar, né? Que eu uso muito em consultório, assim, quando eu vejo que a pessoa está muito desintegrada dessas energias, porque é ali que vem essas forças, né? Do pai e da mãe, é dali que você recebeu tudo isso. E geralmente pode acontecer dos polos estar invertidos, da pessoa ter uma mãe que é o capitão da casa e ter um pai que é mais sensível. Então isso também pode acontecer. Esses polos invertidos. É dali que você recebeu ou rejeitou tudo isso, né? Exatamente. Eu vou por um rápido intervalo comercial, a gente já volta aqui, Rasgando o Verbo Condômino, hoje com a Mona Eugênia, que tem um programa aqui na Alô TV. Já voltamos. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. A amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com Rasgando o Verbo Condômino aqui na Alô TV. Hoje entrevistando minha colega Mona Eugênia, minha colega porque ela também é apresentadora aqui. Mona, nós temos que terminar o assunto anterior para poder pegar o próximo aí, que é a energia feminina com suas particularidades. Mas antes a gente estava falando da construção pai e mãe, que nós recebemos ou não. E se você não aceitou tudo que você aprendeu com seu pai e sua mãe, aí tem que ir para o consultório. Exatamente. Para poder resolver isso. Exatamente. E o que você pode fazer agora, né? Que você perguntou, assim, Sim. tem uma dica prática? O que você pode fazer é fechar o olho, assim, em algum momento e se conectar com essa força, assim. Esquecer os julgamentos, né? Porque nós somos seres humanos e todos os seres estamos passíveis de falha. Então, às vezes a gente olha para o nosso pai e para a nossa mãe como muito grandes, né? Como super-heróis, como esses seres que não erram.
E aí é frustrante, porque quando a gente começa a entender que eles também são seres humanos, cheios de desafios e de questões, a gente consegue olhar para eles de uma forma mais real, né? Então, é absorver a força que vem deles, assim. Então, fechar os olhos, imaginar, né? As terapias sistêmicas dizem que, geralmente, o lado direito tá ligado ao pai, o lado esquerdo à mãe. Então, imagina esse pai ali tocando seu ombro, né? Atrás, assim, te transmitindo toda a força, toda a caminhada, todos os aprendizados. E do lado esquerdo é sua mãe. E aí você tenta tomar isso, sabe? Assim, por exemplo, quando estiver passando um desafio, o que você faria, pai, nessa situação? O que você faria, mãe, nessa situação? Isso é tomar a força desses pais. Entendi. Tomar é uma expressão usada pelo Bert Hellinger, né? Pelas constelações. Pelas constelações. Você faz constelação familiar, não? Não, mas eu sou uma grande, assim, admiradora. Estou sempre no meio das constelações. Isso que você acabou de me falar, eu não vou sair do assunto ainda, é o que você fez nessa foto no seu Instagram? Pode mostrar aqui? Pode sim. Exatamente. Eles são maravilhosos, né? Essa ação sua aqui é tomar o pai e a mãe, e você fez uma gratidão, uma reverência aos seus pais aqui, porque você estava na barriga de sua mãe, né? Exatamente. Você fez um gesto de gratidão. É isso que você está falando? É isso, porque esse trabalho de tomar, desculpa. ele é constante. Não é porque eu vou mostrar seu Instagram aqui para as pessoas verem aqui, ó, Mona Eugênia. E aqui tem muitas informações. Fala com você aqui, Mona. Com certeza. Se mandar um direct, você responde. Muito acessível. Podem fazer contato. Sensacional. Tem muito conteúdo da psicologia também. E vai ter muita coisa também do Alô Mulher, do universo feminino. Alô Mulher, eu adorei esse nome do seu programa. Muito bom. Vamos falar dele também, mas agora nós precisamos passar para aquele assunto, que é a força feminina transitando dentro da força masculina, do trabalho, mulher fazendo grana. Porque a sua habilidade feminina é mais polida do que a do homem. Vamos falar dessa sombra, porque o homem olha para uma mulher empoderada, ganhando dinheiro, ele se retrai e fala, ixi, eu não dou conta de fazer o que ela faz, não. Qual que é a manha que a mulher tem para poder fazer com tanta maestria natural e que o homem, para aprender isso, ele tem que ralar? Eu acredito, assim, por todo esse movimento, né, que eu tenho estudado e observado, que é porque é essa integração. Quando a mulher está em paz, assim, que ela entende que ela é inteira, que ela tem tanto a habilidade de servir, que é assim, a essência feminina, né, essa capacidade de servir, de doar, de acolher, da beleza, né? Porque o feminino ele é gracioso, ele é belo. Sim. Então, isso são qualidades femininas. Mas a mulher, ela tem conseguido, né? Ali desde a Revolução Industrial, e aí a gente teve um auxílio da cultura também para isso. Certo. Porque a cultura, desde a Revolução Industrial, ela tem chamado as mulheres para ocupar o mercado de trabalho, o espaço. Sim. Então, eu acredito que no decorrer dessa evolução, dessa trajetória, né? Vem o movimento feminista. Tudo isso auxiliou as mulheres a conquistar essa energia masculina dentro delas, de ocupar o seu espaço, de buscar a igualdade, da militância, né, que você falou. Então, a cultura ela contribuiu para essa coisa da mulher ocupar. E no homem, é até uma bandeira que eu levanto, assim, que a gente se distanciou muito desse campo emocional. Né? Por exemplo, a gente está sempre sendo convidado a produzir, a fazer os estímulos, né? Igual a gente fala, a gente com o celular na mão, a gente trabalha o tempo inteiro. Então, a gente está sempre sendo convidado para ação, para estímulo, então, cada vez menos espaço para sentir. Então, o que traria isso para o homem? Esse espaço para você poder sentir. E, geralmente, os homens não podem, né, entrar em contato com isso. A cultura também faz um movimento de, tipo assim, engole o choro. Homem não chora. Isso é ignorância. Se ele entrar nesse assunto, ele vai adorar, né? Como manter a saúde mental, Mona? Você clinica, você atende como psicóloga? Atendo. Como manter a saúde mental nesse mundo tão acelerado, com tantos impulsos, com tanta indução para o movimento? Exato. E aí você já entrega a chave, né? Porque se a gente entende que esse extremo da ação e do movimento gera um desequilíbrio, então o que precisa fazer? Parar um pouco, sentir, você promover dentro de todos os papéis que desempenhamos, né, tanto os homens quanto as mulheres, que a gente desempenha vários papéis. Sim. Né, filho, marido, esposa, profissional,
amigo. Então, são vários papéis. E aí, dentro desses papéis, ter pequenos espaços para você poder não ser nada disso. Para você poder sentir, sabe, pisar no chão, respirar fundo, não fazer nada. Respira fundo, toma o pai, a mãe, chama, vamos de novo. Coloca o pé no chão. É aterramento. Exatamente. Então, a chave é essa, é você Sim. se permitir, se dar a permissão de fazer pausas e sentir, porque é isso que é o feminino. O seu corpo sabe o que fazer, você só precisa deixar, oferecer espaço para ele. No meu Instagram tem um vídeo muito legal que eu falo isso, assim, é um vídeo que eu tô ali e aí eu vou ditando e vou falando assim, o que você precisa agora? Né, assim, que eu faço isso. Você quer um diagnóstico de como que você tá? Olha para sua agenda. Nessa agenda tem espaço para você? Para descansar? Para você fazer o que você quiser. Pra ficar em silêncio? Para ouvir uma música, para tomar um banho demorado, para tomar uma cerveja, para fazer o que você mais gosta de fazer. Tem espaço? Então ali você já tem um diagnóstico. E aí nesse vídeo, eu vou porque eu gosto muito dessa coisa do toque, da massagem, né? Então eu vou fazendo altos toques, assim, vou falando, o que você precisa que ninguém tá te oferecendo, mas que você pode se oferecer? Aí eu vou fazendo uma automassagem, assim, então essa é a pergunta, assim, o que eu preciso agora? Ninguém vai me oferecer, mas o que eu preciso e que eu posso me oferecer? E aí encontrar pausas para poder fazer isso por você, entende? Já é bem autorregulador. E nesse vídeo no seu Instagram, que é Mona Eugênia Psico? Tá escrito? Mona Eugênia Psi. Mona Eugênia Psi, lá no Instagram, onde você ensina essa identificação da pessoa. Esse vídeo, ele pode ajudar a pessoa a identificar se ela precisa de uma ajuda profissional? Com certeza, ali, não só esse vídeo, mas eu publico várias postagens Sim. que trazem reflexões, né? Trazem as pessoas a refletir, peraí. Às vezes tem umas coisas provocativas mesmo, né? Pra pessoa falar, nossa, sabe? Então, às vezes, é assim. Você tem alguma música, livro ou filme que você indica para as pessoas assistirem com relação ao seu assunto? Ah, eu adoro. Pode adoro. falar. Música, filme, me acessa Então muito. me fala todos. Música primeiro. Nossa, mas assim, em relação ao feminino... Em relação à psicologia. cura que a psicologia oferece. Porque quando a gente fala psicólogo, da minha geração, a primeira coisa que eu lembro é do chinelo da minha mãe e do chicote do meu pai. Esses eram os meus psicólogos. Eu só fui entender depois que meu pai morreu. Não deu tempo de tomá-lo em vida. Eu tive que fazer depois que ele morreu, né? Quantos anos você tinha quando ele morreu? Eu tinha 40, mas não dava. Não tinha condição de perdoá-lo vivo. É muito estranha a minha história com o papai, porque ele me batia de chicote. Mas depois, com 3 anos atrás, eu fiz terapia e nós descobrimos aonde eu conseguiria fazer. Vocês pegaram essa chave? Ele fez terapia e descobriu aonde que ele poderia liberar esse fluxo dentro dele. Exatamente, porque inclusive a minha força vinha das chicotadas do meu pai. Se ele não tivesse feito, eu não teria me tornado o homem que me tornei. Olha só. Portanto, é muito difícil chegar em 50 anos e descobrir isso. Como eu passei a vida com esse engasgo na garganta aqui. E existem, sim, coisas que me ajudaram no cinema, nos livros e em música. E eu queria saber de você. Traga para as pessoas. Onde que elas podem encontrar alento na arte? Primeiro, música. Nossa, você me pegou, assim. Rasgando o verbo. A gente rasga o verbo e costura o vernáculo. Você pensou onde que nós vamos rasgar o verbo? Porque tem vários tipos de música, né? Assim, as músicas do Raul elas são bem enigmáticas. Sim. E trazem, por exemplo, ele fez uma carta para a morte. Olha isso. Né? Assim, tem uma música dele que é uma carta para a morte. Então, eu gosto muito do Raul para ajudar a gente a sair da caixinha. Depois tem uma também que é uma conversa de Krishna com Arjuna, né? Que ele tirou do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Música, pronto. Livro. Tem um livro que foi muito assim, tem vários, né? Mas, por exemplo, Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro, ele é um pouco, assim, é um livro que você lê e aí você precisa estar fazendo terapia para ler ele, porque ele... Senão você enlouquece. Ele mexe, sabe? É um livro que mexe muito. E tem vários. Tem um livro, Não Começou Com Você, que é um livro que está bem popular aí agora, que fala muito dessa coisa das constelações, né? Traz essa relação sistêmica ali de que os 5 primeiros anos são decisivos na formação do adulto. Sim. Então, dependendo de tudo que aconteceu e como essa criança registrou, porque de repente...
não aconteceu tanta coisa traumática, mas a subjetividade do ser, da forma que ele registrou, isso pode gerar, né? Então, são livros que trazem essa consciência dessa informação. Não começou com você, Mulheres que Correm com os Lobos. Deixa eu ver, eu gosto muito de mitologia também. A mitologia também sempre me chamou. Então tem o Poder do Mito, do Joseph Campbell. Legal. Tem um também muito legal, que é o Herói de Mil Faces, que vai trazendo a jornada do herói, que é essa capacidade de você superar os desafios, né? Certo. De encarar o desafio de outra forma, como você fez, sabe? Não, isso não faz de mim uma vítima, isso foi o que me forjou. Então, o Herói de Mil Faces vai trazendo toda essa jornada do herói. Eu tô pedindo isso, até pra... Mas tem muitos, viu? Então, muitos. É uma coisa quase infinita, mas eu acho que eu vou fazer igual o João Guimarães Rosa aqui, me permite criar uma palavra aqui. Acho que a gente não adultece, nós somos crianças que nasceram faz tempo. Porque as ações que moldam o nosso comportamento veio lá de dentro da casa dos pais da mãe, né? E antes da gente ir pro intervalo, agora eu quero um filme. Que pode ilustrar. Tem um filme, só que ele é bem, assim, diferente. Você Não Estará Só. Pra mim, foi um filme que mexeu muito. É um filme meio que de terror. Certo. E ele traz essa integração da sombra, assim, de um jeito que eu nunca vi. Ele está ali, né? Porque a gente fala muito disso, da luz e da sombra, desse yin e yang. Mas fica uma coisa muito abstrata. Peraí, o que é isso? Luz e sombra? Como é que é isso? Então, esse filme, ele me ajudou a entender um pouco melhor essa dinâmica, como psicóloga, sabe? Sim. Assim. E tem um outro filme também, que depois do intervalo eu falo. Tá bom. Já voltamos com um rápido intervalo comercial, Rasgando o Verbo com o Dome, hoje com a Mona Eugênia, psicóloga e apresentadora da Alô TV. Vamos lá. No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 Falar doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas não nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta. E se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação? Você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né, pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, né, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com Rasgando o Verbo com o Dome hoje com a Mona, minha colega e psicóloga aqui na Alô TV. Mona, faltou a última dica de filme que você falou que ia falar agora, que pode nos ajudar psicologicamente. Qual? Sim, é um filme muito profundo
e muito de uma compreensão muito boa, assim. E ele foi inspirado em um livro, que é A Cabana. Você já assistiu? Já li também o livro. É sensacional, é pesado, né? Eu tava te falando, né, que foi um processo muito profundo, assim, que o filme, uma transformação muito profunda que o filme gerou em mim. Assim. Que coisa boa escutar isso de um psicólogo, porque nós assistindo já ficamos impactados, né? E aí fica todo mundo naquela perspectiva, será que as pessoas que estão assistindo estão sentindo o que eu estou assistindo? Será que o estômago delas não está embrulhando igual o meu, tá? É difícil assistir aquele filme. A Cabana. Ele é forte, ele leva a gente para alguns lugares. Mas é isso. Como psicólogo, eu te falo, né, que a cura, a evolução, essa atualização, porque, como você falou, nós somos crianças que nasceram há muito tempo. E a gente tem que se parir muitas vezes na vida. Sim. Que é esse aperfeiçoamento, esse amadurecimento, encontrar a nossa melhor versão, com as nossas capacidades na sua máxima potência. Então, é esse processo de lapidação. E como que isso acontece? Quando eu me permito sentir, fazer contato com isso. Porque se você fica aqui na superfície, não tem como atualizar. Então, mas não tem. A ferida é onde a luz entra. Se você não conseguir receber na hora da dor, você não receber nunca. E nós podemos observar isso nas pessoas que nós encontramos anos depois. Existem pessoas que não são mais a mesma pessoa porque continuaram crescendo e evoluindo. E existem pessoas que estão no mesmo lugar. É impressionante, né? E te trata como se você também estivesse. Desculpa, eu andei e alguma coisa ficou para trás. Não vai dar para me relacionar com as pessoas. Exatamente. É muito real isso. É muito verdade. O que nós podemos fazer para aqueles amigos, amados ou parentes amadíssimos que precisam de um auxílio, de um tratamento, mas se negam a aceitar? Ai, pois é, eu até dou uma respirada funda. É gente demais. Lembrou de um tanto de gente agora, né? Mas é essa coisa, se Deus deu livre-arbítrio pra gente, quem somos nós para querer que o outro faça algum movimento que a gente acha que tem que fazer? A porta da mudança, ela acontece de dentro para fora. Então, se é uma pessoa que você ama muito, porque igual você falou, quando destoa muito, você escolhe se distanciar, porque não faz mais sentido com o ser que eu me tornei. Isso pra mim não ressoa mais, é tipo frequência de rádio. Não vai. Não vai mais. Não equaliza. Mas se é uma pessoa que você, por exemplo, pai e mãe, né? Pai e mãe são pessoas que a gente ama, que a gente recebeu. E geralmente ficaram estacionados. Então, e aí o exercício é respeitar o destino desses pais. É pegar o que veio deles e fazer você a mudança que você quer, entende? E honrar a história desses pais, assim, respeitar esse lugar. Não adianta querer mudar a minha mãe de 84 anos, que fica o dia inteiro com o terço na mão, rezando na frente da televisão, né? É melhor respeitá-la, né? Exatamente. Chego, fico caladinha ali ao lado dela. Porque você não vai conseguir, você pode até tentar, você pode até fazer o esforço, tudo, mas você vai perder toda a sua energia, você vai se esgotar e não vai adiantar, porque eles são maiores que você, entende? Sim. Tipo no caso do pai e da mãe, eles são maiores, então é como você nadar contra a correnteza, é como você escalar a cachoeira. Você já se emocionou profundamente com algum paciente, com a história que você estava tratando? Com certeza. Porque sou humana também. Sim. Né? E eu gosto muito de uma frase do Jung também, que é uma abordagem que eu me identifico muito, que traz os mitos, Sim. essas partes, essas instâncias. E aí ele fala, né? Domine todas as teorias, possua todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Certo. E eu acredito, eu até arrepio, ó, te falando isso aqui, porque eu acredito muito que o que é mais curativo dentro de um processo terapêutico é esse vínculo de confiança. Porque a gente sabe, né, que o quanto é difícil encontrar pessoas em que você pode confiar totalmente. E se entregar, né? E a entrega, ela só acontece se o espaço é seguro. Então, para mim, essa relação do vínculo e da segurança e da confiança, ela é o principal. Bate qualquer técnica, qualquer teoria, qualquer coisa, entende? Mano, o que as crianças podem nos ensinar sobre o bem-estar emocional? O que as crianças podem nos ensinar sobre aterrar, sobre pergunta. parar? O que as crianças podem nos ensinar sobre a realidade da vida? Ótima pergunta, ótima pergunta. Porque as crianças, elas sabem se regular. Entende? É porque a gente vai crescendo e a gente vai ficando encouraçado. A gente vai ficando rígido, duro, sabe? Cavaleiro assim? preso na armadura. Exatamente. Você entende o negócio. Já leu esse livro? Já li 500 livros. Pois é. Então, as crianças, elas estão muito no fluxo da vida. Então, se elas sentem raiva, elas gritam. Elas sentem tristeza, elas choram. Minha filha fala, porque às vezes a gente tá num contexto que não pode... E olha eu, psicóloga, né? Mas não tô imune.
não estou imune à cultura. Ela Então, berra. e aí eu falo, filha, agora não pode chorar. Deixa eu chorar, eu quero chorar. Aí daqui 30 segundos ela tá rolando de rir. Mas é por isso, porque as crianças, elas sabem se regular, elas se permitem expressar sem se preocupar se alguém está olhando, se alguém está julgando. Elas estão muito conectadas ao fluxo, entende? Então elas têm muito que nos ensinar. Essa pergunta foi Elas pessoal, eu tenho 5, né, filhos, então eu queria saber, porque eu olho e vejo uma naturalidade no levar, no caminhar da vida, e uma dependência tão grande, eles não têm autonomia, né? Mas em determinados momentos nos ensinam tanto, meu Deus, eu muito rijo, não querendo beber, e um dia me entreguei, bebi até ficar muito bêbado. Me permiti fazer isso dentro de casa. E o pequenininho estava dançando. E eu comecei a dançar com ele. E falei, gente, a vida dele é muito mais legal que a minha. Tá meio que tá acontecendo em volta, né? Então é importante essa absorção do ensinamento. Por isso que... E esse é o trabalho, esse é todo o trabalho de um consultório. Sabe? Se você pergunta, o que um psicólogo faz? É você se conectar com essa instância dessa criança dentro de você para você aprender a se regular, porque as crianças, elas sabem se regular. Então, por mais caótico que esteja o meio, elas encontram um jeito de se regular. E a gente foi esquecendo, a gente foi ficando duro. O que é regular? O que é essa regulação, essa busca do equilíbrio? Porque o que é o fluxo da vida, quando a gente olha a respiração? Movimento da água, né? Que vai e volta. Então, a vida é isso. É esse ir e vir. Vai lá em cima e volta, né? Os batimentos cardíacos. Pam, pam. Então, isso é a vida. E aí, às vezes, a gente fica tão fixado em uma contração que a gente fica só contraído. E segue a vida assim, só contraído. Ou, às vezes, a gente fica sem tônus, né? Só assim, deixa a vida me levar, não sei o quê. E aí, os dois extremos são disfuncionais. A gente tem que se conectar de novo a esse ritmo. Nasceu, morreu. Contrai, relaxa, sabe? A gente se conectar com esse... E que as crianças estão muito nesse ritmo. Já reparou um bebê, quando ele nasce, o bebezinho? Ele respira pela barriga, ele está totalmente entregue, ele está no fluxo. Então, a gente se regular e a gente encontrar esse fluxo dentro da gente novamente. Que a gente foi Sensacional, foi a melhor resposta que eu poderia receber aqui. Eu estou muito feliz de te entrevistar aqui, e nossa entrevista está quase acabando, mas nós temos assunto para depois continuar, viu, dona Mona Eugênia? Quero saber mais coisa aqui. Como que nós podemos, Mona, cultivar disciplinarmente, como se estivesse numa academia militar, pensamentos positivos para o seu dia? Aonde, que hora, como e o que dizer? Olha lá, vamos lá. Vamos. A gente esqueceu de sonhar. Então, por exemplo, qual que é a melhor motivação? É você se conectar com o que faz a sua alma vibrar, né? A ânima que a gente começou aqui esse programa falando. Sim. Então, peraí, o que faz a minha alma vibrar? O que faz a minha alma, o que move a minha alma? Então, a gente se desconectou muito disso também, né? Com todos os papéis que a gente desempenha, com tudo que se espera de nós, com tudo que a gente faz. Então, uma boa forma de começar o dia com todo esse vigor, com todo esse ânimo, antes de começar o dia, imaginar qual que é meu sonho, qual que é meu grande sonho. Qual que é o seu grande sonho? Você tem, né? Por exemplo, se eu te pergunto agora, qual que é o seu grande sonho? Você tem isso construído para me falar agora? A maioria das pessoas não tem. Não, peraí, deixa eu pensar. Não sei, sabe? Não, mas é pro meu filho. Não é como pro filho, pra esposa, pro trabalho. É o seu grande sonho. Sabe? Então, isso é uma coisa que traz muita energia, porque é o que sua alma veio fazer. Então, não tem como ser diferente. Legal. Então, é isso que você pode fazer. Acordou? Por que eu respiro? Qual que é o meu propósito? Né? Qual que é o meu sonho? O que eu quero realizar? Você vai ver que já vai te dar vai mudar alguma coisa dentro de você para começar esse dia. Sensacional. Vamos pro último intervalo comercial e na volta a Mona vai rasgar o verbo comigo aqui, porque eu tenho uma pergunta para fazer para ela que vocês vão gostar. Até lá. A Provec nasceu no coração do Brasil. Entregamos e protegemos os brasileiros há mais de 12 anos. E não temos fronteiras. Atendemos em todo o território nacional, com 14 regionais espalhadas pelo Brasil. Transformar e impactar vidas é o nosso propósito.
que a Provec é sua, a Provec é nossa, a Provec é do Brasil! Para a família Silva, o importante é estar perto. Não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum. Porque família não é só quem compartilha o mesmo nome. É quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta aqui no Rasgando o Verbo Condômino, hoje com a Mona Eugênia, psicóloga e apresentadora aqui da Alô TV. Mona, a minha última pergunta para você. Vamos lá. Me passa um segredo para que as pessoas que estão nos assistindo possam se conhecer melhor. Um segredo? Uma dica, um truque, uma manha da psicologia que você sempre aplica nos seus pacientes. Qualquer coisa nesse sentido. Ele não seria um segredo, mas seria o que eu descobriria se eu fosse numa consulta com você, a meu respeito? Geralmente, uma técnica que eu uso, que é muito eficaz, é promover esse encontro de novo, porque a gente às vezes se distanciou tanto dessa criança, né? Sim. Porque a criança, a gente sabe que ela carrega a alma, ela carrega a espontaneidade, o brilho, a capacidade criativa, a capacidade de entrega, de brincar, de construir. A criança um mundo... tem uma capacidade criativa incrível. Tem, um mundo interno muito bonito, né? Um paraíso, assim, elas estão vivendo um paraíso, dentro e fora. E, então, geralmente... É uma descarga de dimetiltriptamina até os 7 anos que dá inveja, né? Você fica olhando e falando, eu queria saber o que essa criança sabe. Mas nem sempre a gente está presente para perceber também. Eu percebo isso, tem alguns momentos assim que eu tô mais presente, que é o mindfulness, né? Você tá aqui agora. O que significa mindfulness? É isso, é você estar aqui no momento presente, porque o passado... É mente cheia, a tradução seria, né? Mas o que ele é? Mindfulness. Mindfulness. O que é isso? A capacidade de estar presente nesse momento. Né? Porque existe o passado, existe o futuro, existe o presente. Quando você fica muito assim pensando no que já foi, não vai ser eficaz. E se você fica pensando muito também no que ainda vai ser, você perde toda a sua energia. O único momento em que você é capaz de mudar alguma coisa, colocar sua energia, transformar e fazer alguma coisa, é no momento presente. É agora. E aí você falou isso da criança, né? Porque às vezes quando eu consigo chegar nessa presença e eu olho para minha filha, eu me emociono, sabe? Eu falo, filha, você é muito maravilhosa. Qual a idade dela? Ela tem 5 anos, ela faz 5 agora em julho. Ela está na melhor idade. Né? É, porque é isso, é descobrir, né? É experimentar, descobrir os limites. E eu falo, filha, você é muito maravilhosa, sabe? E aí eu vejo, assim, que ela se sente vista e reconhecida. Então, é importante isso também. E é difícil a gente chegar nessa presença. Então, assim, até para mim, que sou psicóloga, que entendo tudo isso, também é um desafio, porque eu vivo na cultura. E a gente não está imune à cultura, né? Independente do que a gente saiba. O Eckhart Tolle escreveu O Poder do Agora e Mindfulness também é o nome de um livro. Eu não lembro o autor aqui. É o nome de um livro. É o nome de um livro que fala sobre esse assunto aí. Mas eu gostei da sua dica. E no consultório, às vezes, depende, né? Porque... tem muitas técnicas, tem um roteiro que eu sigo. Certo. Mas no primeiro momento, eu percebo muito como que a pessoa tá. O que ela mais precisa. Então, eu vou dentro daquilo que tá ali se revelando para mim naquele momento, entende? Que é o que a pessoa tá precisando. Então, quando eu vejo essa necessidade, quando eu vejo que é muito eficaz,
quando tem essa distanciação desse núcleo criativo, dessa capacidade de entrega, né? Quando a pessoa está muito distante, eu promovo esse encontro com a criança interior. Muito bom. Então, através de técnicas, né? De uma meditação guiada. Traz ela para sua vida adulta, traz essa criança, porque você só cresceu. Aí elas conversam, aí ela fala o que ela está sentindo, é tipo um encontro mesmo, sabe? Isso é muito transformador. Assim. Muito bom, Mona. Obrigado. Seu programa vai ser um sucesso. Desejo que tenha prosperidade e leve luz para quem estiver assistindo. Sigam, gente, a Mona Eugênia Psi, Mona Eugênia PSI, porque ela é psicóloga, e assistam o programa dela que vai se chamar Alô Mulher aqui na Alô TV. Obrigado, seja bem-vinda, viu? Muito grata. Eu estou muito feliz de assumir, né, esse programa, de conduzir esse espaço para mulheres brilharem, vir falar de protagonismo feminino, vir falar de como elas fazem a diferença, apesar dos desafios, porque nós mulheres sabemos que ser mulher tem um desafio a mais, mas que é possível transpor tudo isso. Então aqui vai ser esse espaço para que você possa se inspirar a cada semana com mulheres que fazem a diferença. É isso. Esse foi mais um Rasgando o Verbo Condômino aqui na Alô TV. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.